Olá, amigos. É com grande alegria que falo hoje, neste 29 de setembro, dia de aniversário de morte de Machado de Assis, que falo dos romances mais consagrados do escritor. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro formam o que a crítica chama de trilogia do trágico. São as obras mais lidas, particularmente nas escolas brasileiras, nas escolas dos países de língua portuguesa, mas nem sempre os professores apresentam aos alunos uma chave de leitura, um conjunto de elementos capazes de instrumentalizar o aluno a uma entrada mais aprofundada nesses três romances. A leitura de Machado é uma leitura exigente. Ele é um escritor denso que faz uso de um conjunto de artifícios literários, estéticos, que aumentam a densidade da obra. Dentre alguns desses inúmeros elementos, eu quero destacar aqui a polissemia, a bissemia e a polifonia presentes na prosa de Machado. O que é isso? Machado é um autor cuja voz está acompanhada de vozes de outros escritores. Se pensarmos numa peça coral, é mais ou menos como dizer que o Machado é um solista que tem um acompanhamento de 4, 5, 6 vozes fazendo a base harmônica da peça principal, da primeira voz, da melodia mais importante da peça. Em Memórias Póstumas, por exemplo, que é o primeiro romance dessa trilogia, há um diálogo permanente com a obra de William Shakespeare. Logo nos primeiros capítulos isso já aparece. Eu quero lembrar, para ilustrar essa ideia de bissemia, eu quero lembrar uma frase de Shakespeare em Hamlet, quando numa cena bem dramática, Hamlet é o príncipe, é o protagonista da peça. Hamlet está subindo a escadaria do castelo de Elsinore para falar com a mãe. E ele está decepcionadíssimo porque soube que a mãe é incestuosa. O pai está morto, o pai teria sido morto pelo próprio irmão, um fratricídio, e seduziu em seguida a cunhada, a mãe do Hamlet. Então o rei Hamlet está morto e o príncipe Hamlet descobre toda essa trama e resolve ir a mãe para uma conversa franca. Enquanto sobe a escada do castelo, ele diz assim, faz uma parte para a plateia e diz: eu falarei punhais a ela, mas não usarei nenhum. Então vejam, se nós buscarmos um dicionário e olharmos lá o que é punhal, o dicionarista dirá que é uma arma branca de 2 gumes usada para ferir, matar. Ora, na frase, eu falarei punhais a ela, mas não usarei nenhum, a palavra punhal, ela recebe um novo contexto, e naquele novo contexto há um deslocamento de sentido. O punhal, que outrora era uma arma branca usada para ferir os corpos das pessoas, agora é um conjunto de palavras que ferem, um conjunto de palavras que serão usadas para ferir a alma, para tentar tocar naquela reserva moral que Hamlet crê que ainda há na mãe, tentando, obviamente, persuadi-la de um novo posicionamento ético e moral. Então, tal como acontece isso na frase shakespeariana, acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu quero citar 2 casos particulares. Um capítulo intitulado Óbito do Autor. É o primeiro capítulo do romance e é nele que o narrador narra a própria morte. Durante essa narrativa, existem 2 elementos a serem observados. Um deles é o uso da expressão undiscovered country. E o outro é o tom de ironia que é dado às frases. Vejam só, o narrador está morto, mas, como todos sabemos, o Brás Cubas é um defunto autor, né? E o próprio Brás Cubas disse para nós que este romance não foi escrito
durante a vida e publicado póstumamente, mas ele primeiro morreu como ser no mundo e depois de morto narrou a própria vida. Então a obra foi escrita do lado de lá da vida, o que significa que o olhar sobre a vida é muito mais completo, porque é um olhar apresentado por alguém que já viveu integralmente, já passou por todas as instâncias da vida. E na composição desse ambiente cênico do enterro, nós temos um personagem, amigo de Brás Cubas, herdeiro dele, que resolve fazer um discurso. E o narrador então nos diz o seguinte: expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conheceis, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Acaba aqui o discurso do amigo fiel. E o narrador retoma: bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então, reparem que a fidelidade do amigo, o amor do amigo, teve um preço, né? O amor custou uma parte na herança, 20 apólices. Então, é preciso entrar na leitura de Brás Cubas percebendo que estamos diante de uma narrativa trágica. Estamos diante de um olhar sobre a vida que é trágico. Mas Machado, com a intenção de suavizar o peso da vida, ele insere elementos de humor em toda a obra. Essa é uma característica comum e constante nessa trilogia, uma característica permanente. É como se ele quisesse, como muitos tragediógrafos, suavizar a angústia do viver, suavizar a dor da vida, realizar uma espécie de catarse através do humor. Bom, e continua a narrativa. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Ora, vejam só, você pode ler Brás Cubas e passar por essa referência ao Hamlet e continuar sabendo como foi a morte, como foi o enterro, como foi o fim de vida do Brás Cubas e permanecer na leitura do romance. Acontece que se você tiver um universo de leitura, se você tiver uma biblioteca interior volumosa, se você tiver travado contato com os grandes clássicos da literatura, inclusive com o Shakespeare, você saberá que essa frase shakespeariana, ela vem daquele famoso monólogo do ser e do não ser. E lá na peça, o lugar no qual aparece essa expressão é no momento em que o Hamlet está lá no mausoléu do castelo, fazendo o monólogo do ser e do não ser. Então, enquanto o personagem dramático de Shakespeare reflete sobre a possibilidade de tirar a própria vida, dada a dificuldade de convívio com a dor dos problemas, o peso dos problemas que ele tem que enfrentar, o personagem shakespeariano faz essa reflexão sobre o morrer e o viver.
E o Machado, neste ponto do romance, ele gera um canto polifônico, ele inicia um processo de polifonia. Aliás, já começou lá atrás, quando ele fez referência ao Pentateuco e fez referência a outras obras que poderiam ter sido usadas como modelo para a criação desse romance. Então, neste capítulo, num ponto só, nós temos o início dessa discussão sobre como nos posicionarmos diante do Hamlet. Eu aconselho que os leitores de primeira leitura de Machado leiam alguma edição comentada, alguma edição anotada, com notas de rodapé, com a explicação do vocabulário e com elementos do contexto. Uma edição muito barata que a gente acha na internet e nos sebos, a 5, 8, 7, 10 reais, é a edição da editora Ática. Recomendo que comprem a edição da Ática. Eu uso, às vezes, esta edição aqui da Civilização Brasileira, uma edição crítica. Às vezes, uso a 4ª edição da Garnier. Às vezes, uso a minha primeira edição, que saiu em revista. O Machado foi um autor que publicou muito em jornais e em revistas, como o Jornal das Famílias, né? Eu tenho aqui vários exemplares na minha biblioteca. Ou aqui em revistas como a Revista Ilustrada. Mas o Memórias Póstumas teve a sua primeira edição publicada na Revista Brasileira, uma revista da Academia Brasileira, que saía nesses fascículos. Eu tenho vários. E a primeira edição de Memórias Póstumas foi feita em 1881, numa série de fascículos da Revista Brasileira. Mas, obviamente, esses exemplares que eu mostrei são exemplares que os críticos usam. Há também uma edição crítica do Instituto Nacional do Livro, que é esta aqui. Mas as edições escolares são as mais recomendadas. Bom, façamos a leitura de um capítulo de Memórias Póstumas que introduz uma personagem muito curiosa, muito importante, chamada Marcela. É um capítulo construído a partir de referências à cultura clássica, referências à Roma antiga e ao ambiente clássico greco-romano. É o capítulo 15. Diz assim: gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Ora, gente, se o leitor não imaginar o que é este corcel do cego desejo, e se não interpretar o sentido de corcel do cego desejo num contraste com o asno da paciência, ele não entende esse período, logo do início do capítulo. Então você precisa resolver esses significados para continuar o capítulo com um certo sucesso interpretativo, não é? Então vejam só, o que é um corcel? Qual a diferença de um corcel para uma mula, para um burro, para um jumento? Ora, o corcel é um cavalo de corrida, é um cavalo por sangue, é um cavalo que não é de trabalho, é um cavalo elegante, é um cavalo que tem o seu requinte até no andar, no galopar, no correr. E os outros que eu mencionei são animais fortes, são chamados pés duros, não é? Animais para a lida diária de uma fazenda. Então, o corcel do cego desejo está aqui para fazer referência àquele ímpeto, aquele impulso da juventude, ao impulso da adolescência, né? Dos primeiros amores, dos arroubos. Então ele diz: gastei 30 dias para chegar ao coração de Marcela, não cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência. Marcela não foi fácil de ser conquistada. A conquista de Marcela deu trabalho. Há um tempo manhoso e teimoso. Essa teimosia era da Marcela, que resistia à conquista. Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda. E a chuva de ouro de Danae, 3 inventos do padre Zeus, que, por estarem fora da moda,
aí ficam trocados no cavalo e no asno. Olha a brincadeira, a diversão, a ironia do Machado, né? Ele trouxe para o contexto dele aquele conjunto de metáforas que os escritores do tempo dele faziam exclusivamente e essencialmente com a mitologia. De novo, comparando o touro de Europa com o cisne insinuativo de Leda, para fazer a distinção entre os dois modos de abordar, os dois modos de fazer o approach, né? Ele continua: não direi as traças que urdi, nem as feitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Ora, apareceu aqui o asno de Sancho. Se você não leu o Dom Quixote de la Mancha, você não tem noção de como era o cavalo de Sancho, né? Por isso que é importante ler uma boa edição comentada para que você tenha essas referências. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal devia ser na criação bíblica o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Olha, gente, eu escolhi aqui um capítulo denso. Um capítulo denso com uma personagem importante que vai ressurgir no final do romance. E que cuja mudança de vida, cuja mudança de situação está muito ligada ao olhar trágico machadiano sobre a vida. Então, é por isso que eu destaco nesta nossa conversa machadiana, se eu quero dar uma chave de leitura, eu tenho que exatamente demonstrar esse processo interpretativo através daquilo que parece mais difícil, né? O capítulo agora continua falando dos dois momentos da paixão, dois momentos do processo de conquista. E ele, para falar da conquista do coração da mulher, ele compara com a conquista dos territórios. Ele diz assim: teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Então, vejam bem, ele está falando aqui de duas fases do governo de Roma, né, como um processo de comparação. Numa em que a regência se deu através de dois, sem que um deles soubesse, no caso o Xavier, né, que o coração de Marcela era dividido com o governo do coração dela era dividido com Bentinho, e um segundo momento em que Bentinho reinou sozinho. Por isso ele diz que houve um momento em que o Xavier depôs as insígnias, ou seja, ele tirou lá os sinais de guerreiro, né, os sinais de militar que ele carregava, de comandante em chefe, né, que ele carregava consigo, crente que era o único governante. Mas ele continua, diz assim: era meu, aliás, perdão, foi a fase cesariana, estão vendo? A fase em que ele foi César, em que ele foi czar. Era meu o universo, mas, ai, triste, não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era capaz, e que eu era rapaz, e que ele o fora também.
Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. E aí continua o capítulo. Bem, então nós estamos diante de uma visão muito particular do amor. Esse jovem teve como primeira experiência uma prostituta. Essa senhora que aqui está, ela foi comprada, não é? E a continuidade da leitura nos mostra, não com comentários do narrador, mas com ações dos personagens, o caráter da Marcela. Isso que é muito importante perceber em Machado de Assis. Raras vezes o narrador machadiano fala do interior de um personagem. Ele mostra o interior in atum, acontecendo na frente do leitor. Então, é uma leitura que exige um olhar muito agudo, um olhar muito atento. Machado não é um escritor para ser lido com ansiedade. Machado é um escritor que deve ser lido com sabor, deve ser sentido, com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, com muita calma. Cada frase machadiana, cada palavra tem uma razão de ser no conjunto da obra. E sem essa atenção, sem esse olhar cuidadoso, é muito difícil chegar a uma leitura profunda, a uma interpretação profunda da prosa machadiana. Mas esse escritor tão dramático, tão exigente, tão cheio de obstáculos de leitura, ele também é cômico, ele também é divertido, é brincalhão. Eu quero mostrar um pouco desse Machado divertido para vocês com a leitura de alguns pequenos capítulos. Vejamos o último parágrafo do capítulo 54, intitulado A Pêndula. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham umas sobre outras, à semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Assim termina o capítulo 54. Aí vem o lado divertido do Machado. Este é o capítulo 55, chamado O Velho Diálogo de Adão e Eva. Ora, estão lembrados que eu disse que Machado é polifônico? Que ele sempre faz referência a outros autores e obras? Aqui a obra é o livro do Gênesis. Então você precisa ter lido um dia o livro do Gênesis para saber qual foi o conteúdo do diálogo de Adão e Eva. Porque aqui você não tem diálogo, aqui você tem pontos, reticências, interrogações e exclamações. O velho diálogo de Adão e Eva é assim: Brás Cubas, reticências e uma interrogação. Virgília só fala reticências. Brás Cubas, várias reticências. Virgília, algumas reticências e uma exclamação. Brás Cubas, várias reticências. Depois Virgília, com várias reticências, uma interrogação e outras tantas reticências.
E assim vai. Depois você tem Brás Cubas cheio de reticências. E por fim, você tem Brás Cubas e Virgília com reticências e exclamações aqui. Então, você, curioso, vai ao Gênesis e percebe que os diálogos daquele livro são de Deus para com Adão, de Deus para com Eva, mas não há um só diálogo de palavras entre Adão e Eva. O único diálogo que os dois realizam é o diálogo sexual. Então, o Machado, com toda a sua sutileza e com todo o seu divertimento, nos dá esse capítulo curioso aqui, chamado Velho Diálogo de Adão e Eva. Vejam aqui o capítulo 71, chamado O Senão do Livro, ou seja, o defeito do livro, o problema do livro, né? O erro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, ele está morto, né? E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo aí, né? Sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Assim acaba este capítulo. Saltemos para um capítulo chamado Parênteses. É um capítulo sem narrativa. Num romance, um capítulo num romance, memorialista, sem narrativas. Parênteses. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas, das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Então, reparem que o Machado, a produção do romance Memórias Póstumas, ela é marcada por essa oscilação entre o peso da vida e essa tinta com essa matiz de dor e de prazer. Vejamos um outro conjunto de capítulos engraçados. Capítulo 136, capítulo de uma linha só, este aqui, chamado Inutilidade. E o texto diz assim: mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. E mais adiante, um capítulo chamado capítulo 139, intitulado De Como Não Fui Ministro de Estado. Este é o capítulo. De como não fui ministro de Estado. Um capítulo vazio. E aí, o capítulo seguinte diz assim, capítulo 140, que explica o anterior. Diz assim: há coisas que melhor se dizem calando.
Tal é a matéria do capítulo anterior. Então, claro, ele não foi ministro, como é que ele vai descrever ou narrar algo que não foi o que não aconteceu? Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados, se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Então, esse é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance escrito com características muito próprias. É um romance que apresenta um personagem cheio de frustrações. O Brás Cubas é um homem que não conseguiu realizar um monte de coisas e que narra a própria vida, mostrando as suas e outras mazelas. Uma delas é a da Marcela. Lembram-se da Marcela, que apareceu naquele capítulo do Corcel do Cego Desejo? Ela vai aparecer outra vez num capítulo chamado a 4ª edição. Diz assim o capítulo. Reparem, 4ª edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege é uma carruagem de aluguel, né? Uma pequena carruagem, me esperasse no Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na 4ª edição, revista e emendada, consertada, corrigida, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos, marcada, cheia de erros, né? Defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, a letra, o tipo de letra, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Então, o jeito que ele encontrou de dizer para nós, leitores, que ele estava já nos anos finais da vida, foi dizendo que ele se encontrava na 4ª edição. Né? Vamos lembrar aqui que o ano tem 4 estações, vamos lembrar aqui que a vida tem 4 fases, a lua tem 4 fases, então ele está no último quartel da vida, né? A última 4ª parte da vida. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. No fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se descatava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava... perdão, existe um erro tipográfico aqui, nessa edição. Não se destacava, não é descatava. Não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto. E, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. Creloeis pósteros. Essa mulher era Marcela. Então, a mulher que lá naquele capítulo 15, cuja leitura completa nos mostra que ela era belíssima, sensualíssima,
tinha uma vida luxuosa, porque era cercada de homens poderosos, que davam muito conforto a ela. Aquela mulher do passado, agora na quarta estação, é uma mulher doente, feia, maltratada, trabalhando por trás de um balcão de relojoaria, numa lojinha pequena do centro do Rio, um verdadeiro cubículo. Não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita, vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria, mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe-a. Não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios. Se vocês se lembram bem, ele pegou o dinheiro do pai, gastou de maneira desmedida, depois tirou o dinheiro da mãe e depois gastou contando com a herança do pai. Então, de fato, ele fez muito sacrifício para conquistar o coração de Marcela. E agora ele faz o contraponto daquele presente maduro com o passado juvenil e fica indignado com o próprio comportamento da juventude. Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Estão vendo que genial? Como é profundo e trágico esse olhar machadiano sobre a vida, e como essa impossibilidade de refazer o passado, como essa irreversibilidade do tempo é presente na obra machadiana e como ela é também um fator determinante do trágico. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não. Supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido, ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque. Deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição,
mandou a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Então, amigos, o romance de Machado, ele é cheio dessas nuances. Memórias Póstumas é um livro leve, é leve. Eu aqui destaquei trechos muito pesados, mas ele é um romance gostoso de ser lido. O leitor pode ficar muito bem naquela leitura da superfície, mas para as pessoas que são apaixonadas por literatura, que gostam do universo da leitura, ele é um romance que tem muito a oferecer. Machado tem muito a oferecer ao leitor perspicaz, ao leitor dedicado, àquele leitor ávido por boa literatura. Mas vejam, eu disse ainda pouquíssimo a respeito de Memórias Póstumas. Muito pouco. E até o presente momento, não falei de questões muito importantes neste romance. Como, por exemplo, a famosa dedicatória aos vermes, como, por exemplo, o prólogo ao leitor, e como não mencionei o prefácio ou prólogo da 4ª edição. Então, é muito importante que eu comente um pouco sobre esses 3 pontos do romance. Vamos então à dedicatória. Bem, quando um autor decide dedicar uma obra a alguém, ele normalmente dedica a uma pessoa que ama, um parente, uma amizade intensa, profunda, alguém que tenha sido importante na vida dele, autor. Então, quando nós pegamos uma obra de ficção, você tem a capa com as informações relacionadas ao mundo existencial, né? A editora, a cidade da publicação, o nome do autor, o título da obra. Aí você vai passando as páginas e vai encontrando de novo título de obra, novamente os dados da edição, até você chegar na dedicatória. A dedicatória, ela também faz parte desses elementos pré-textuais. Ela também faz parte desses trechos, dessas páginas do livro que se referem ao mundo existencial, ao mundo concreto, ao mundo não ficcional, ao mundo extraficcional. Acontece que o nosso narrador, Brás Cubas, ele nos disse que ele é não um autor defunto, um autor que morreu e teve as suas publicações feitas póstumamente. Ao contrário, ele primeiro morreu e do lado de lá da vida, ou seja, na morte, na eternidade, ele teria escrito essas memórias. Então ali, enquanto era defunto, ele já tinha vivido a experiência da putrefação, inclusive, ele faz a seguinte dedicatória: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, o Machado já começa diferente. O Machado já começa causando estranhamento no leitor convencional, no leitor brasileiro da época. Já começa causando estranhamento no próprio crítico literário. Vejam aqui, por exemplo, o prefácio da 4ª edição. Diz assim, ó: a primeira edição destas Memórias Póstumas de Brás Cubas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira pelos anos de 1880. Postas mais tarde em livro,
corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de rever para a terceira edição, emendei ainda alguma coisa e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Assim composto, sai novamente à luz esta obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. E ele continua ainda nesse prólogo da 4ª edição. Capistrano de Abreu, um importante crítico da época e amigo do Machado, noticiando a publicação do livro, perguntava: as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance? Então vejam, a obra ela é tão diferente, ela é tão marcada por esses capítulos longos, entremeados por muitos capítulos curtos. Ela é cheia desse discurso ébrio, como ele disse, e como eu mencionei há pouco. Esse discurso que cambaleia para a direita, cambaleia para a esquerda, que avança e retroage. É esse discurso tão difuso, tão diferente, né, que fez com que o Capistrano de Abreu perguntasse se de fato isto aqui era um romance, à moda do romance habitual. Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente as viagens na minha terra. Uma outra obra. Ao primeiro, respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante. Brás Cubas respondeu que sim e que não, ou seja, é e não é um romance. Que era romance para um e não o era para outros. Quanto ao segundo, ou seja, a questão do Macedo Soares, assim se explicou o finado. Trata-se de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou. Xavier à roda do quarto, Garré na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode talvez dizer que viajou à roda da vida. Então, leitor, meu amigo ouvinte, o próprio Machado, já depois de tanta discussão em torno do Brás Cubas, ele nos responde, ele nos dá uma chave de leitura através do próprio personagem, através do próprio Brás Cubas. E continua Machado. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é que ele é o que ele chama de rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir dos meus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Então reparem, né? Ele fala de taça e vinho. Taça com lavores, com trabalhos, com desenhos de igual escola, mas tem um conteúdo diferente. Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si mesmo e a outros conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Machado de Assis. É o prólogo da 4ª edição. Então, vejam o seguinte, Machado fala aqui de forma e conteúdo. E fala de rabugens de pessimismo. Eu disse há pouco que o romance é o primeiro volume de uma trilogia trágica. O que acontece, gente? Machado é um escritor que rasga a alma humana. No Brasil, Machado é muito lido como historiador, como um cronista do tempo. Na USP há uma verdadeira escola de crítica historiográfica. Os vários estudos de historiadores que olharam para os romances de Machado, feitos na USP, influenciaram a pesquisa, a crítica machadiana, na UFMG, na UFRJ, no Sul, no Nordeste. Mas o Machado, antes de tudo, é um esteta. Machado é um escritor de obra literária. Fez crônicas, claro que fez crônicas. É um cronista do tempo? Sim, é um cronista do tempo. Mas antes, e muito antes de ser um historiador, Machado é um esteta.
Então nós estamos diante de um escritor polifônico que decidiu falar do homem com todas as suas mazelas, com todas as suas grandezas e pequenezas, e o caminho que ele encontrou foi contar a vida cotidiana, contar aquela vida pequena, aquela vida comezinha do cidadão carioca do tempo dele. De modo que esse Brás Cubas, isso é um pedaço dos elementos, digamos assim, introdutórios para essa chave de leitura de Brás Cubas. É importante travar contato com esse prefácio que o próprio Brás Cubas teria escrito sobre o romance. Diz assim, vou começar já do meio do primeiro parágrafo. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro tiver 100 leitores. Nem 50, nem 20, quando muito 10. Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Escrevia a obra com a pena da galhofa, ou seja, a pena da brincadeira, do riso, e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio, deste casamento, dessa união entre a tinta da zombaria, do humor, aliás, a caneta do humor, a pena do humor e a tinta da melancolia. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo, aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. E Brás Cubas termina assim o prólogo ao Brás Cubas, o prólogo ao leitor. E aí começa o primeiro capítulo, que é aquele que eu li do discurso lá no cemitério. Pois bem, eu teria um dia inteiro para construir aqui essa chave de leitura de Memórias Póstumas. Ainda não falei absolutamente nada do romance, nada do enredo propriamente dito. Ainda não falei do triângulo amoroso, Brás Cubas, Virgília, Lobo Neves. Ainda não descrevi os personagens. Aliás, em relação aos personagens do Machado, quero mostrar para vocês um dicionário que se chama... Quero mostrar um dicionário que se chama Dicionário de Machado de Assis. Existem vários dicionários de Machado de Assis, tá? Só que esse dicionário aqui é de personagens. Então, você abre o dicionário e você encontra os vários personagens em ordem alfabética. E tem um resumo, uma sinopse e uma pequena interpretação do sentido daquele personagem. É um dicionário já fora de edição, de um autor chamado Francisco Patti. Uma edição esgotada. Primeira edição é da primeira metade do século XX. Bom, só uma informação, né? Vocês dificilmente encontrarão para comprar, mesmo nos sebos. Mas então eu quero deixar aqui o seguinte. Esse é o tom do romance, essas são as exigências do romance, e
Existem capítulos importantíssimos. O capítulo... Olha, cada capítulo do Brás Cubas é uma descoberta. Mas é importantíssimo saber o seguinte. O que liga Brás Cubas a Quincas Borba e a Dom Casmurro é um conjunto de elementos que eu posso listar aqui. Primeiro, o mais evidente deles, é que o personagem Quincas Borba nasce em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois o Brás Cubas retira o personagem Quincas Borba e dá vida própria para ele no romance próprio, com o nome Quincas Borba. Um outro elemento é a referência à obra shakespeariana, é também a referência a Cervantes, sobretudo nesse modo de interromper a narrativa, nesse modo de brincar com os elementos da história, nesse modo de fazer meta-literatura, uma literatura que comenta a si própria o tempo todo. Isso é muito cervantino, é muito quixotesco, ou quixotiano, melhor dizendo, né? O outro elemento que liga os três romances é, como eu disse, a presença do triângulo amoroso e a presença do adultério. Acontece que o adultério ganha dimensões diferentes nos três romances. Um adultério é desejado em Brás Cubas, realizado em Brás Cubas. É desejado em Quincas Borba, mas não é realizado em Quincas Borba. E o adultério em Dom Casmurro a gente não sabe se houve ou se não houve. Pelo menos é isso que a crítica diz o tempo todo para todos nós. O meu olhar sobre isso é diferente, vocês verão na continuidade dessa aula. Então, esses são os elementos mais fáceis de serem vistos como elementos de ligação de um romance ao outro. Mas a ideia de teatro, a ideia de ópera, a noção e os elementos estruturais dos gêneros dramáticos, como a tragédia e a ópera, estão presentes nos três romances. E esses são os elementos que mais me forçam a apresentar os três romances como uma trilogia trágica. Embora sejam divertidas, embora brinquem conosco, embora despertem o humor. Então, eu vou parar aqui em relação a Brás Cubas. Obviamente, para falar de três romances, um encontro só seria pouco, de modo que essa nossa live, que acabou se transformando numa aula gravada, porque o YouTube me impediu de fazer transmissão ao vivo. Essa aula é uma primeira aula, destacando apenas esses pontos importantes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como sendo como disse, uma apresentação, uma pequena apresentação de elementos chaves para a leitura do romance. Eu espero que, ao falar desses elementos de densidade, eu não tenha desestimulado vocês à leitura. Ao contrário, eu espero que eu tenha apresentado aqui um caminho e mostrado que ler Brás Cubas é um desafio. E é importante que nós tenhamos desafios intelectuais na vida. E o nosso contato com a literatura clássica, com esses autores eruditos, ele serve para isso. Ele serve para nos ilustrar. Ele serve para aparelhar o nosso espírito de sutilezas, de aspectos de sensibilidade, de olhares sobre o homem, sobre a vida, olhares que nos amadureçam, que contribuam com o nosso amadurecimento. Então, sentir como um homem sensível, inteligente, brilhante como Machado via a vida e o ser humano e a existência é algo muito importante, sobretudo para nós brasileiros. Mas que fique claro, Machado é um autor universal, um escritor sem tempo e sem espaço, cujo tema é essencialmente o interior do homem com todas as suas seus fracassos e suas falências e suas mazelas. Tá bem? Amanhã, às 20 horas, publicarei aqui neste canal a aula que liga Quincas Borba a Dom Casmurro, mas falarei 5 minutos de Quincas Borba
e darei o meu olhar sobre Dom Casmurro, principalmente sobre aquela questão que eu não considero relevante, que é a velha pergunta se Capitu teria ou não traído Bentinho. Eu, particularmente, acho que Capitu é uma mulher injustiçada. Que me perdoem os críticos por eu ter chamado uma personagem de mulher. Um abraço a todos, até amanhã às 20 horas.